Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que estão presentes aqui. Hoje o deputado Luiz Durão referiu-se à questão dos ecodutos. Deputado, nós temos desde o ano passado um projeto tramitando aqui na casa e ele já passou por todas as comissões e foi aprovado por todas as comissões. Nós só estamos aguardando que ele entre na pauta para que a gente possa votar. E aí, aproveitando que a deputada Janete está empenhada nessa questão, o senhor também, quem sabe a gente não consegue aprovar esse projeto e dar um andamento nisso que é tão fundamental, conforme o senhor tão bem retratou aqui no seu discurso, a preocupação ali, principalmente com Soretama, que é a nossa principal e grande reserva. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre os acontecimentos em nível nacional de ontem, a cassação do deputado Eduardo Cunha e, ao mesmo tempo, a posse da ministra Carmen Lúcia no STF. A cassação do Cunha, que arrastou-se como uma novela por quase um ano ali, se analisada friamente, esse processo dá uma lição do que é a política no Brasil. O Cunha não era o candidato que era apoiado pelo PT para assumir a Câmara dos Deputados. E depois, para espezinhar o governo federal, o Cunha aceita o processo de cassação da Dilma. Em troca, o PT articula para que o Conselho de Ética aceite a denúncia contra o Cunha. Ou seja, um jogo de poder ali do que é o lamaçal da política brasileira. Nada disso, na verdade, ontem ao assistir aquilo, eu fiquei imaginando, se o PT ali com a Dilma tivesse conseguido fazer um acordo com o Cunha lá atrás, nada disso teria acontecido. Dilma estaria sendo presidente, Cunha continuaria na presidência da Câmara. Então, assim, aquilo foi um jogo de vingança em que perdeu ali tanto o Cunha quanto a Dilma. Ali, em nenhum momento, isso aconteceu porque era de interesse da sociedade e tal, mas porque havia um jogo de poder e uma queda de braço de poder ali. Ótimo a gente ter se livrado do Eduardo Cunha, mas é muito pouco. A sujeirada existente ainda na política brasileira e, sobretudo, no Congresso Nacional, não deve satisfazer aos brasileiros. Primeiro, que é necessário também uma outra analogia. Claro que não seria o caso de ficarmos falando hipoteticamente, mas me pergunto, não fosse esse um ano de eleição municipal, será que Cunha teria sido cassado efetivamente ontem? Então os jornais e todo mundo disse, olha, houve uma surpresa ali, porque precisava de 257 votos e teve 450 e tal, numa segunda-feira que não é dia de sessão na Câmara. Então é óbvio que isso guarda uma relação muito grande, tanto com o fato de que é ano eleitoral, e todo mundo quer mostrar ali para o seu curral eleitoral, para os seus municípios, de que está afinado com a ética e com a moral, e uma outra questão, a meu ver, que é a ideia de passar à sociedade de que o grande problema do Congresso é Eduardo Cunha, que agora que o Congresso se livrou dele, podemos respirar aliviado, que agora só sobraram os honestos ali. O que não é verdadeiro. Só indicados na Operação Lava Jato, entre indiciados e já processados, tanto da Câmara quanto do Senado, passam de 100. E um Congresso Nacional que tem como presidente um bandido da envergadura de Renan Calheiros, não pode respirar aliviado de forma nenhuma. Então, há muito que se fazer e que a população não se ludibrie com essa sensação de que o problema foi resolvido. Primeiro que o problema era Dilma, agora o outro problema era Cunha e agora nós podemos caminhar rumo a um mundo novo. Porque grande parte da sujeira e grande parte da quadrilha está onde sempre esteve. E outra coisa que a população não está entendendo,
existe hoje uma movimentação, e não é o risco de abafar a Operação Lava Jato. A demissão do ministro da AGU mostra isso na semana passada, mas há uma articulação para reduzir os poderes do Ministério Público e da Justiça Federal. Um projeto encabeçado, inclusive, pelo Renan Calheiros, contra abuso de autoridade. Ora, se é que está ocorrendo abuso de autoridade de juízes e promotores, e pode estar até ocorrendo, mas isso perto do que é o abuso da roubalheira descarada que existe no país, envolvendo os bilhões, cujas quadrilhas o próprio Renan Calheiros faz parte, isso é muito mais grave para a sociedade do que excessos que possivelmente possam estar ocorrendo por parte de juízes, procuradores, ou seja lá de quem for. Então não se engane a sociedade, porque há sim aí toda uma articulação para voltar tudo ao que era antes. Inclusive, o entendimento do próprio Supremo de que quem foi condenado em segunda instância deve manter-se preso, aguardando o recurso da terceira, está novamente sendo analisado pelo Supremo. Então, aí agora entra uma coisa que ontem, a gente precisaria analisar todas essas coisas com mais detalhes, mas uma coisa boa que aconteceu ontem foi a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do STF. Eu acompanho parte das ações de alguns ministros pelo histórico que eles têm, porque vale a pena. Como o Aires Brito, por exemplo, o ex-ministro, uma pessoa que vale a pena. O Celso de Mello é uma pessoa que vale a pena você acompanhar e saber um pouquinho da biografia. E a Carmen Lúcia, para mim, é uma das melhores ministras que já passou por aquela corte. A sua história é muito interessante. E a coerência com que ela sempre exerceu o seu cargo é algo muito digno. Coisas pequenas, como, por exemplo, o fato de que ela própria dirige o seu carro. O discurso dela é extremamente equilibrado. Então, assim, eu acho que é uma coisa que estava faltando ao STF. Não, assim, aquele desequilíbrio, aquela coisa meio odiosa do Joaquim Barbosa, que era um grande ministro, que tinha grandes qualidades e que tem todo o meu respeito. E o Lewandowski, que eu acho que deixou muito a desejar como presidente daquela corte. Então, a ministra Carmen Lúcia, num momento tão conturbado da política e da vida nacional, e envolvendo os poderes e gente tão poderosa, ter uma ministra equilibrada, com uma história ilibada e com a capacidade intelectual dela, é um sopro para a vida no Brasil, porque agora, mais do que nunca, o STF vai ser demandado o tempo inteiro por uma infinidade de situações, fora a quantidade imensa de processos que estão lá e que deverão ser julgados, de grandes nomes da política nacional e do meio empresarial também, do poder econômico. Então, ter uma ministra do porte da ministra Carmen Lúcia como presidente, é claro que ela é a presidente, ela não ela não responde pelos atos dos seus pares, mas o equilíbrio, a inteligência, a sensibilidade da ministra Carmen Lúcia, neste momento se faz muito necessário e é muito bem-vindo. Ontem me emocionei quando eu vi o discurso dela, que antes de cumprimentar qualquer autoridade, ela disse: em primeiro lugar, eu cumprimento a sua excelência, o povo, a sociedade, que é esse que é o verdadeiro patrão do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, assim, o próprio discurso dela, fora as citações que ela fez, de grandes intelectuais, isso é um sopro, e ontem, apesar do momento triste que nós vivemos no país, com tanta bandalheira, é muito bem-vindo a ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo. Muito obrigado, senhora presidente.